Petrobras descola preços de combustíveis das cotações internacionais e o mercado fica descabelado. O que está acontecendo com os preços dos combustíveis? Boa noite para quem é de boa noite, bom dia para quem é de bom dia. Meu nome é Romero Meirelles, o Geomante. E agora vamos falar sobre notícias de petróleo e gás da semana. Essa reportagem aqui saiu no Globo.com e em outros periódicos aí também. Nós vamos discutir essa matéria aqui desse site. Essa aqui é uma opinião do autor, não representa nenhuma empresa, nenhuma entidade, nenhum jornal. Opinião minha como profissional da área. Petrobras descola preços de combustíveis das cotações internacionais e eleva o seu preço de importação. Pouco mais de 2 meses após anunciar sua nova política de preços para os combustíveis, a Petrobras vende gasolina e diesel no país com valores de cerca de 20% abaixo das cotações internacionais. Dados da ABICOM, associação que reúne importadores de combustíveis, e apontam que os combustíveis comercializados pela estatal a partir das suas refinarias estão com preços defasados. Então, o primeiro momento que temos aqui é saber o que é a ABICOM, Associação Brasileira de Importadores de Combustíveis. São empresas que competem com a Petrobras e com outras petroleiras. Essas empresas, elas não produzem petróleo, elas não refinam petróleo. O nicho de mercado delas é importar derivados de petróleo de fora. Ontem, o valor da gasolina vendida pela estatal era 23% menor do que o preço do combustível no exterior, que segue a cotação internacional do petróleo. No exterior aonde, pessoal? É importante você prestar atenção nisso aqui, porque você que mora aí nos Estados Unidos, várias vezes o pessoal não manda foto aí, a gasolina nos Estados Unidos é mais barata do que no Brasil. Ué, é exterior. O Brasil está vendendo mais barato que no exterior aonde? Que na França, que na Itália, que no Japão? Mas isso é óbvio, porque assim como os Estados Unidos, assim como a Rússia, o Brasil é produtor de petróleo, o Brasil refina petróleo, ou seja, é natural que os preços aqui sejam abaixo do que a média lá fora. Vamos seguindo aqui. A tabela de preços das refinarias da Petrobras é alvo de críticas de especialistas do setor e analistas do mercado financeiro, que temem um impacto negativo nas contas da estatal. Eles temem um impacto nas contas da estatal ou nas contas das empresas da ABICOM? A Petrobras afirma que busca evitar repassar a volatilidade conjuntural das cotações internacionais e do câmbio. Há também o temor de inibição dos importadores, já que o Brasil não produz todo o combustível que consome. No entanto, dados da Petrobras mostram que ela também está aumentando a sua importação para garantir o abastecimento. Então aqui nós começamos a perceber os reais interesses por trás das falas que entram nesse artigo. O problema para a ABICOM é a inibição dos importadores, porque o importador só consegue trazer combustível para cá se ele conseguir competir. Se os atores aqui do mercado interno, e o principal deles é a Petrobras, estiverem vendendo num valor mais competitivo, mais barato, eles não vão conseguir. Façamos um exercício básico aqui de empreendedorismo, de capitalismo. Você quer abrir uma empresa. Primeiro de tudo, você tem que saber fazer o serviço ou o produto que você se propõe. Depois você tem que fazer o quê? Analisar se existe mercado para o seu produto ou seu serviço e se existe concorrência para o seu produto ou seu serviço. Suponhamos que você quer abrir uma importadora de derivados de petróleo na Arábia Saudita. Lá tem mercado? Não. Lá tem concorrência? Tem, é a maior de todas. Sua empresa vai dar certo? Não vai. Você quer abrir uma importadora de combustível no Brasil? Tem mercado? Tem mercado. Tem concorrência? Tem concorrência pesada. Você vai concorrer principalmente com a Petrobras. Então, não é um negócio tão inteligente assim. E a Petrobras, ela também é importadora, porque a Petrobras ela não tem hoje refinarias capazes de produzir
100% a Petrobras e as outras refinarias privadas, né? Mas a Petrobras é maior. 100% dos derivados para o mercado interno brasileiro. Então, ela se compromete a importar uma parcela, porque ela tem a missão, enquanto empresa de economia mista estatal, de abastecer o mercado brasileiro. Então, ela importa uma parcela, sim, de combustíveis, de derivados de petróleo. Às vezes, dependendo do mercado, essa parcela vai estar mais cara ou mais barato lá no exterior. No momento, está mais caro. Então, ela puxa uma parcela mais cara, costuma girar em torno de 10%, fazendo uma conta de papel de pão. E ela dilui isso em todo o lucro dos outros 90% que ela mesmo faz aqui o refino e vende. E assim ela consegue manter suas fatias de mercado e abastecer o mercado interno. Desde a criação da nova política de preços, em maio, a Petrobras já reduziu o preço da gasolina 3 vezes. A distância entre os preços do Petrobras no Brasil e no exterior se amplia com a valorização do petróleo no mundo. O barril, agora como referência, o Brent, subiu de 74 para 83 dólares no início de julho. A expectativa é que a cotação continue acima dos 80 dólares nos próximos meses, pressionando ainda mais as contas da estatal com menor risco de recessão nos Estados Unidos. A nova política de preços deu fim à chamada política de paridade de importação, quando variações nas cotações do petróleo e do dólar serviam de parâmetros para reajustar para cima ou para baixo os valores dos combustíveis vendidos. Essa não é a definição de PPI, isso aqui está errado. Errado. PPI é preço de paridade de importação. Variação da cotação do petróleo e do dólar continua contando para os preços da Petrobras. PPI é preço de importação, é completamente diferente de cotação internacional. Não tem nada a ver, porque você não paga só o preço do barril de petróleo. Já sob a gestão de Jean Paul Prats, o presidente escolhido para comandar a Petrobras, a estatal criou uma nova política comercial que leva em conta custos internos de produção, preço dos concorrentes em diferentes mercados e parcelas de combustíveis produzidas no país. Você aí que tem empresa, que já teve empresa, como que você precifica o seu produto ou serviço? Será que é com seus custos de produção, os preços dos concorrentes e outras parcelas que você possa comprar de fora, etc. Não faz sentido, não? Para precificar o seu produto, o seu serviço? Eu acho que é bastante razoável, né? Eu acho que muitas empresas fazem assim, se não todas. No entanto, essa nova metodologia é considerada por analistas complexa e incapaz de dar ao mercado previsibilidade sobre os preços da estatal. Mas a falta de transparência preocupa os importadores, que têm dificuldades de prever os preços internos. Aqui eu digo, né, seja bem-vindo ao capitalismo. É assim mesmo. Me diga qual empresa vai na Shell, na Exxon, na Statoil, na Equinor, na Petronas. Me diga aí qual delas o diretor comercial coloca lá no site da empresa um comunicado ao mercado, todas as formulações de precificação dos produtos deles. Não tem, não tem. Se alguém souber, coloca aqui nos comentários que eu vou lá e eu vou fazer um vídeo sobre e vou me retratar. Não tem, porque isso é segredo comercial. Nenhuma empresa revela sua estratégia comercial para outra empresa. A composição de preço é segredo comercial. E aí o camarada falar que a falta de transparência me dificulta prever os preços internos, seja bem-vindo ao capitalismo, seja bem-vindo ao mercado. A sua concorrente não vai facilitar para você nada. A sua concorrente não vai abrir informação estratégica para que você possa se planejar melhor. A sua concorrente quer que você se lasque. Ela quer que você se planeje mal. E você pode fazer isso sozinho, sem a ajuda dela. Então, o Sérgio Araújo, da Abicon, diz: antes, o setor tinha um norte. Agora, a Petrobras criou variáveis que não se calculam, e isso vem prejudicando as importações do setor. Por isso, a Petrobras está aumentando a compra de combustível no mercado internacional,
para evitar o risco de faltar gasolina. Estamos no maior patamar de defasagem desde o último período eleitoral, quando o governo anterior fez manobras aí eleitoreiras. O que ele está dizendo aqui, então? Ele está preocupado que ele não consegue mais importar combustível para concorrer com a Petrobras, porque os custos da Petrobras são menores, os produtos da Petrobras são mais competitivos. Ontem a Petrobras informou que suas importações de gasolina tiveram alta de 643% no segundo trimestre desse ano. Hoje, a importação representa 15% do consumo total de gasolina no Brasil, segundo o Centro Brasileiro de Infraestrutura, IABCOM. A Petrobras se esforça para aumentar a produção local. Segundo a empresa, o fator de utilização nas refinarias chegou a 93% no segundo trimestre, maior que os 89% no mesmo período no ano passado. Ou seja, a Petrobras ela não vinha utilizando as suas refinarias próxima da sua capacidade máxima de produção. Ela vinha subutilizando. Isso tem uma série de motivos. Um deles é que a Petrobras, a gestão anterior da Petrobras, estava julgando que era mais rentável vender, exportar, mandar para fora o petróleo cru, do que tentar refinar e vender aqui no mercado interno, né? Então, foram opções da empresa nos últimos anos. Para Pedro Rodrigues, sócio da CBIE, a nova política de preços se tornou uma espécie de caixa preta, pois as variáveis são incalculáveis ou difíceis de medir. Segundo ele, e com isso você vê a Petrobras aumentando a importação, porque os outros importadores reduziram. Ninguém vai comprar do exterior com risco de ficar com o produto encalhado. E a Petrobras vendendo a preço menor. O acionista deixa de ganhar com essa diferença. Olha como o Pedro Rodrigues está preocupado com o acionista da Petrobras. Ele está preocupado com o sócio da outra empresa concorrente da dele. Faz sentido isso? Não faz, né? Segundo fontes do escalão altíssimo da Petrobras, considera-se quase nula a chance da estatal aumentar os preços dos combustíveis por enquanto, que analistas concordam que haveria impacto na inflação. Para Marcelo Assis, diretor de pesquisa da área de upstream da consultoria Wood Mackenzie, a distorção nos preços da Petrobras terá que ser corrigida em algum momento. Caso contrário, a estatal estará rumando para uma política de subsídio, cuja conta fica para a empresa. No governo Dilma, 2011 a 2016, a estatal acumulou prejuízos bilionários com a decisão do governo de impedir reajuste nos combustíveis para combater a inflação. Aqui nós temos uma série de inverdades, porque isso não é subsídio, isso aqui também não fica prejuízo bilionário algum, não ficou lá em 2011 a 2016 e não vai ficar agora. Tem vídeo aqui no canal falando sobre o prejuízo da Petrobras, onde eu abri os balanços da empresa e nós discutimos ali ano a ano o que estava acontecendo. Durante o período em que o petróleo também passou de $100, lá no primeiro governo Dilma, a Petrobras ela optou por fazer o quê? Para amortecer, porque a Petrobras ela tem essa missão da estatal de abastecer o mercado interno, ela tem esse compromisso. Então, como ela, na média, digamos assim, ela refina 90% dos combustíveis para o mercado interno, que é AV, diesel, nafta, asfalto, lubrificantes, gasolina, etc. Arredonda-se para 90% aí. Se ela produz aqui bem mais barato do que o que está sendo produzido lá fora, principalmente naquela época, petróleo $100, $100 lá em 2012 é bem mais que $100 hoje, tá? Então ela podia comprar 10%, uma fração num preço maior, e diluir nos outros 90%, e ainda assim ter muito lucro. E a Petrobras teve sim muito lucro. Pode abrir os balanços da empresa, eles são públicos. Quando a Petrobras teve prejuízo, foi a situação inversa. O mercado de petróleo estava sofrendo com um sério revés, teve o boom do shale nos Estados Unidos
a briga com a Arábia Saudita e as cotações do petróleo caíram drasticamente. Então, 2015 e 2016, a Petrobras teve prejuízo, a Shell, a Exxon, a Equinor, a BP, todas tiveram prejuízo por causa da queda nos preços do petróleo, que não teve absolutamente nada a ver com os anos anteriores, nos quais a Petrobras teve lucro vendendo combustíveis abaixo dos valores internacionais. A nova política de preços da Petrobras não é transparente. Assim, fica difícil afirmar se está dentro do esperado ou não. A impressão é que aproveitaram o período em que os preços internacionais baixaram e ficaram entre US$ 70 e US$ 75, com o real valorizado, para reduzirem os preços no mercado interno, diz Assis. A política de preço da Petrobras não precisa ser transparente, porque ela é sua concorrente. Ela não precisa passar para você quais são suas estratégias comerciais. Ela só tem que ser uma empresa lucrativa e, enquanto uma estatal, ela tem um compromisso de abastecer o mercado interno brasileiro com o que ele precisa aos preços mais competitivos possíveis, sendo uma empresa lucrativa. Vamos continuar. Assis ainda lembra que as cotações internacionais agora estão em alta e o real não tem muito mais espaço para se valorizar. Segue ele. Com a diminuição do risco de recessão nos Estados Unidos, medidas de estímulo econômico da China, sem muita novidade na guerra da Ucrânia e cortes na OPEP em vigor, os preços devem se manter acima de US$ 80. Eu acredito que isso se mantém acima de US$ 80. Em outros vídeos que já discutimos sobre preços do petróleo, eu já dei minha opinião de por que eu acredito que o petróleo sempre tende a voltar para esse patamar. Para o consultor, não há espaço político para subir preço dos combustíveis. Politicamente, é sempre difícil subir os preços. No momento, isso impactaria a popularidade do governo e aumentaria a inflação. O governo realmente ele tem que estar preocupado com a inflação. Concordo. Na última terça-feira, o relatório do Itaú BBA também apontou que a diferença entre preços dos combustíveis da Petrobras e os internacionais continua subindo. Nos postos brasileiros, os valores da gasolina vêm caindo em um ritmo menor do que nas refinarias. Pois é, os postos sempre demoram a passar o reajuste quando ele é para baixo. Na semana passada, o valor médio passou de R$ 5,63 para R$ 5,59, segundo a ANP. Segundo Amancio Boutin, especialista em combustíveis da Argus, já era esperado pelo mercado algum risco de maior defasagem em relação aos preços internacionais quando se anunciou o fim do PPI. Ele estima que a gasolina esteja hoje com a defasagem de 11%. Essa estimativa difere da Abicom, pois a Argus é feita com base em outra metodologia, que considera as negociações de compra e venda de combustível. Ele também avalia que um eventual aumento dos preços da Petrobras pode resultar em desgaste político. Ele ainda vê perdas financeiras para a estatal, mas faz uma ponderação. Considerando os preços atuais de derivados de petróleo, é muito provável a perda de algum dinheiro nas suas aquisições de produto estrangeiro. Mas vale lembrar que a Petrobras pode ter custos inferiores aos demais agentes na importação de derivados, considerando a sua escala, seu espaço de tancagem existente e sua preferência por navios de grande porte. Ou seja, além do que nós dissemos anteriormente aqui, que a Petrobras ela já consegue diluir, mesmo que ela importe alguma coisa num preço mais caro e consegue diluir no que ela produz internamente num preço muito mais barato, ela ainda tem essa questão da escala. Uma importadora de menor porte não tem tanto poder de barganha, de negociação. A Petrobras vai lá e faz contratos de cargas maiores, de prazos maiores, volumes maiores de dinheiro. Então, ela tem muito mais margem para negociar e conseguir preços ainda mais competitivos. A Petrobras consegue fretar navios maiores, ela tem espaços de armazenamento maiores, uma logística maior espalhada pelo Brasil. Ou seja, mesmo se eu não considerar que ela vai diluir no preço do produto que ela já produz aqui no Brasil mais barato,
ela ainda consegue ser, só na parte de importação de derivados, ela ainda consegue ser mais competitiva do que as empresas que compõem a Abicom. Após a publicação da reportagem, a Petrobras afirmou em nota que sua estratégia comercial tem como premissa a prática de preços competitivos e em equilíbrio com os mercados nacional e internacional, se valendo de suas melhores condições de produção e logística, ao mesmo tempo em que evita o repasse da volatilidade conjuntural das cotações internacionais e das taxas de câmbio. A estatal afirma que não se observa risco de desabastecimento e destaca que a demanda nacional vem sendo atendida pela Petrobras, produtores e importadores que atuam no mercado. E essa é a opinião desse autor sobre o tema da semana. A Petrobras não está vendendo no preço internacional. A Petrobras vai quebrar, a Petrobras vai quebrar os outros, a Petrobras vai quebrar o Brasil, ou está tudo bem. A Petrobras continua conseguindo trazer combustível competitivo, não vou dizer barato, mas preços competitivos, o mais competitivo possível, para abastecer o mercado nacional desse grande Brasilzão. É isso aí, pessoal. Curta esse vídeo, compartilhe com quem você acha que vai gostar desse tipo de informação. Manda para aquele seu amigo que acha que a Petrobras vai quebrar e que esse negócio de petróleo, tudo política, tudo roubo. Manda para ele. Deixa aqui os seus comentários, o que você acha. Vamos discutir mais sobre geopolítica, sobre os preços dos combustíveis aqui no Brasil e lá fora. E até a próxima.